o, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em telefonema com o presidente francês Macron, Emmanuel Macron, no dia de hoje, discutiram, né, a última rodada de negociações de paz entre as delegações da Rússia e da Ucrânia que aconteceu hoje. Nós já vamos falar disso daí. Bom, o Putin informou ao Macron sobre as medidas para garantir a ajuda humanitária e a evacuação de civis, inclusive na cidade de Mariupol, né, que tem sido alvo das batalhas mais intensas aí, porque onde se concentraram as forças nazistas, né, ligadas aí ao governo da Ucrânia. Bom, eles abordaram as questões relacionadas às decisões da Rússia de passar a cobrar o gás russo em rublos, né? Esse foi um dos temas da discussão, mas o principal é que o Putin disse que os nacionalistas da Ucrânia, os nazistas, né, precisam entregar as armas em Mariupol para evitar, né, porque eles fizeram um cerco, impediram a população de sair, né, da região, né, procurar usar a população ucraniana como verdadeiros escudos humanos, né? A Rússia, que em vários momentos avisou dos ataques a várias cidades, né, se dispôs a abrir corredores humanitários, distribuiu, nós falamos ontem, toneladas de ajuda para a própria população ucraniana. É claro que isso não aparece na imprensa golpista, na imprensa que apoia os Estados Unidos, que apoia os nazistas da Ucrânia, né, na imprensa de extrema-direita. Mas essa é a realidade dos fatos. Por isso, né, porque a gente não tem acesso às informações, né, é que nós estamos mandando para lá o nosso emissário. Daqui a pouquinho nós vamos falar disso. Bom, hoje aconteceram aí, então, uma nova rodada de negociações após um mês, já 33 dias de guerra. A rodada de negociações aconteceu na Turquia, né, com a participação, inclusive, na abertura dos trabalhos do presidente turco, o Erdogan, né, e se apontou aí, tanto de uma maneira geral, a imprensa internacional e também o governo russo destacou aí um avanço nas negociações. Né? O chefe da delegação russa, o Vladimir Medinsky, ele disse que foi uma conversa construtiva. Né? Segundo ele anunciou, a Ucrânia enviou por escrito uma proposta, e na proposta a Ucrânia garante a sua neutralidade, né? Ou seja, o seu compromisso de não ingressar na OTAN, na Organização do Tratado Atlântico Norte, e manter o seu status de país desnuclearizado, né? Sem armas atômicas, né? E sem vínculos com a OTAN, né? Bom, diante disso, a Rússia ofereceu uma redução radical de suas ações nas regiões ucranianas, né, para procurar chegar a um acordo. E foi anunciado que a Rússia iria reduzir radicalmente as atividades militares em direção à capital, Kiev e a Cherniv. Bom, segundo o ministro da Defesa. Bom, além da neutralidade da Ucrânia, a Rússia também exige o reconhecimento da anexação da Crimeia e a soberania da região do Donbás, né, das repúblicas populares de Lugansk e Donetsk. Bom, segundo os próprios representantes na negociação da Ucrânia participando da negociação, eu queria até destacar aqui o que apareceu em El País, né, um dos órgãos do imperialismo da Espanha, nos jornais internacionais de grande circulação em todo o mundo. A Ucrânia, o título da manchete do El País é bem significativo, porque diz que a Ucrânia ofereceu à Rússia a sua renúncia à OTAN em troca de obter garantias de segurança no seu território. Quer dizer, as coisas estão caminhando para uma posição que era a exigência número 1 da Rússia, a neutralidade da Ucrânia, né, para evitar que a Ucrânia continue sendo usado
para realizar provocações e como uma ameaça à própria integridade do Estado russo, né, inclusive com a presença de base, que pudessem colocar aí armas nucleares a 7 minutos da capital Moscou. Bom, e também nas conversas, a Ucrânia apontou aí claramente que há uma desistência de sua intenção de recuperar a Crimeia e o Donbás. Né? O assessor do presidente russo e o líder da delegação, o Medinsky, que eu já citei, ele fez a seguinte declaração a um canal de TV. A Ucrânia desiste da adesão a alianças militares, da implantação... A Ucrânia desiste da adesão a alianças militares, da implantação de bases militares estrangeiras, de contingentes de organização de manobras militares no território ucraniano, sem aprovação dos Estados garantes, ou seja, inclusive da Federação Russa. Né? Ele acrescentou ainda que as garantias de segurança não se aplicam aos territórios da Crimeia e Sevastopol. Quer dizer, a Ucrânia desiste, preste atenção, é importante, a Ucrânia desiste de sua intenção de retomar a Crimeia e Sevastopol pela via militar e declara que isso é possível exclusivamente pela via negocial. Né? Segundo acrescentou ainda o chefe da delegação russa, certamente isso não corresponde de forma nenhuma à nossa posição, mas a Ucrânia formulou assim a sua abordagem. Quer dizer, o que eu li agora, né, toda essa declaração, é a declaração da própria Ucrânia, né, de que reconhece que, pelo menos pela força, não dá para tomar as repúblicas. A região da Crimeia, que se declarou, que votou pela anexação à Rússia, e tampouco das repúblicas que se declararam independentes, né, Lugansk e Donetsk, na região do Donbás. Quer dizer, junto isso com a renúncia de pedir o ingresso na OTAN, são vitórias importantes, o que mostra, inclusive, o que a gente vinha falando, que toda a propaganda de que a ofensiva russa tinha estacionado, estava encontrando dificuldade, que era a campanha da imprensa golpista nos últimos dias, obviamente não corresponde. Né? Ninguém propõe um acordo, começa a negociar um acordo de paz nessas condições, né? Se efetivamente existisse, como tenta passar aí a Globo e toda a imprensa golpista, uma ofensiva da Ucrânia. O que nós temos, pelo contrário, é o avanço, né? É o êxito da ação militar russa que vai. O acordo ainda não é um acordo, ainda não tem um acordo definitivo, é a negociação que segue, que vai prosseguir, mas os representantes russos viram aí de maneira, se não totalmente satisfatória, mas como um avanço.